além de ter acesso, que vocês utilizem o sistema, né? Porque ali vocês vão saber dos dados, das notas, o que foi lançado, professor que não está lançando, frequência que não está sendo lançada, porque tudo isso é da competência do orientador verificar. Né? Além dos índices todos, né, dos quadros de desempenho, das fichas que vocês precisam preencher como a FICAI. Projeto pedagógico. Tá? Projeto pedagógico, a legislação já tem algum tempo, não usa mais o político, mas é o nosso querido PPP. Tá? Projeto pedagógico. Eu acredito, como a data de entrega foi estabelecida, né, para o projeto ter sido entregue até ontem, acredito que das duas uma, ou vocês vão se inteirar para fazer alguns possíveis ajustes, e aí até uma escola até minha avisou, né, vou entregar daqui a pouquinho, porque a orientadora está olhando, vai fazer um ajuste, ou já foi entregue e vocês precisarão se apropriar dele. Ah, mas depois que foi entregue eu não vou poder fazer nenhum ajuste? Claro que não. O PPP, ou o Projeto Pedagógico, né, o PP, ele é dinâmico. Eu acho que a gente já chegou numa etapa em que a gente não acredita que o projeto fique engavetado, ou que ele é um documento frio. Né? Ainda que a gente não mexa todos os anos na parte filosófica, na parte de instrumentos, né? Porque tem uma legislação por trás, tem um referencial por trás, todos os anos a gente mexe nos objetivos, né? Nas nossas ações, o que deu certo ano passado, o que não deu. Todo ano a gente avalia os nossos índices, porque os números são frios, mas nos servem para determinadas reflexões e ações. A gente consegue projetar o que a gente vai buscar. Poxa, meu sexto ano reprovou demais. Será que eu consigo para o ano que vem aumentar essa meta em 5%, em 10%? Como é que eu vou fazer isso? Tudo está escrito lá. O projeto pedagógico, ele é uma grande pasta cheia de plásticos. No decorrer do ano, você vai anexando ali todas as coisas que você fez, né? Todas as ações que a escola fez, as mais importantes, e aquilo no final do ano é um registro das atividades que você fez. Encaderna, é um registro até histórico daquele ano de 2026, daquela unidade escolar. Então, assim, é importante que a gente garanta a participação. Normalmente as escolas aproveitam os dias de planejamento do início do ano, e aí vocês, né, acho que a maioria não pegou, pode ser que um outro tenha mudado de função e tenha, né? Mas você normalmente as escolas é a primeira ação da escola lá no início do ano, repensar o projeto pedagógico. Então ele não é um documento engavetado a partir do momento em que reflete o que a gente está fazendo. Então reflete, se está escrito ali que os nossos 4 instrumentos são X, Y, D, Y e H, ele está sendo feito, executado na escola, ele não está engavetado. Então, se apropriem do projeto pedagógico, podem sugerir ações, podem e devem sugerir ações, é só ir colocando ali como anexo, ou um adendo, enfim, né, como sugestão a partir do dia tal. Ali dentro do projeto, devem constar do projeto pedagógico grandão, devem constar os projetos que você faz. Então, a escola que tem aqui os primeiros passos do balé, a creche que tem que constar lá dentro. A escola, a creche, né, o CKI que desenvolve algum outro tipo de projeto, também tem que constar lá dentro. A supervisão, ela pede o planejamento, o PP de vocês, não para corrigir, tá, gente? Porque como o projeto ele faz parte da identificação da escola, daquilo que aquela comunidade, aquele grupo projeta, né, a gente não faz uma correção, a gente faz uma análise e a gente aponta alguns ajustes necessários. Legais, por exemplo, precisa ter a buscativa. Como é que é realizada a buscativa? Porque é uma questão legal. Precisa ter o compromisso da escola em obedecer o calendário, porque o calendário foi votado pelo Conselho Municipal de Educação, publicado, é uma obrigação nossa
cumpri-lo, né? Então, são determinados itens, não se assustem, o termo é grande, porque a gente olha, né? A gente lê e a gente aponta, olha, faltou colocar isso, aquilo, outro. Dentro do projeto pedagógico também devem constar as temáticas de abordagem obrigatórias, que nós estamos com 14. Não vou ler todas elas, vai ficar no material de vocês. Tem também no caderno, né, de orientações, tem na portaria de matrícula, de calendário. Não peguem só o calendário e vejam o calendário em si. Leiam a portaria, porque muitas vezes a gente fala, mas está escrito lá na portaria de matrícula, de calendário. Está escrito na portaria, por exemplo, que a escola deve formar a sua equipe de buscativa e pede para nomear, e pede que tenha participação da comunidade do conselho escolar. Então, quando a gente fala para vocês, quem faz parte da buscativa aqui da escola? E aí vocês falam, o diretor e auxiliar de secretaria, a gente pergunta, e o representante da comunidade? Por que a gente pergunta isso? Por conta da portaria que está dizendo que precisa ter. Tá? Então, assim, essas temáticas obrigatórias, a gente coloca no projeto pedagógico. Muitas escolas já têm assim, um trabalho de muitos anos, com algumas temáticas, então coloca até como o projeto é desenvolvido anualmente. Mas se você já citá-los e dizer, em linhas gerais, de que forma essas temáticas serão desenvolvidas, já está bom, porque ela vai estar prevista. Por exemplo, filme nacional, exibição de filme nacional. Você não precisa ter um projeto só para ele. Agora, você vai trabalhar histórias das mulheres, Semana de Valorização da Mulher que fizeram a história. Você vai pegar um filme brasileiro para fazer uma roda de conversa, uma discussão a partir daquilo, já compreendeu aí a temática do filme, entende? Então, nem tudo precisa ser tão especificado, esmiuçado nesse primeiro momento do projeto pedagógico. Mas a gente precisa que seja sinalizado de que forma, que eles serão desenvolvidos. E é importante que você se aproprie na escola, como eu já disse, né, dessa cultura da escola, porque muitos professores, né, muitas equipes já fazem trabalhos sobre essas temáticas, assim. E a gente precisa complementar. Agora, importante evidências do trabalho, porque a gente pede para mandar para a gente. Todas as escolas têm que preencher o nosso drive e enviar para a gente as evidências dos trabalhos com as temáticas obrigatórias. Por quê? Porque, como eu já disse algumas vezes, o Ministério Público, que é a função deles, né, eles precisam fiscalizar também esses cumprimentos e aí eles encaminham para a gente processos, dependendo da temática, gravidez na adolescência. Aí a gente tem que mandar as evidências. E eu tenho lá na secretaria algumas evidências. Que evidências são essas? A melhor evidência são as fotos. Né? Não são fotos para exibir na internet. Até porque agora, né, a gente está lá com agora o ECA Digital, né? Então, não pode lá colocar lá as crianças na internet, corpo das crianças, rosto das crianças. Essa coisa de ter o grupo, né? Cada professor tem seu grupo da turma e tira foto do trabalho e coloca no grupo. Não pode. Por quê? O filho do outro não é do outro. Então, você colocou o filho do outro lá, o outro está vendo, vai fazer o que com aquela foto? Você perdeu. Você perdeu, você não tem mais o direcionamento disso. Então, já estou falando outra coisa que tem a ver, porque as fotos são para enviar para a gente, para criar evidências, e aí depois eu vou responder possíveis processos. Tá? E outra, aí eu vou ter que emendar, porque eu comecei a falar. A autorização que o responsável assina na matrícula de direito de imagem não é do professor, não é para o orientador, é para a rede municipal de ensino. Quando a rede for usar em locais oficiais, de maneira pensada aquela imagem, somente na ficha de matrícula tem uma autorização. A escola pensa que aquilo ali, a família autorizou, coloca no Facebook, no Instagram. Não pode mais mesmo, tá?
Não pode, a imagem da criança é restrita, ela é de responsabilidade de quem está transmitindo. Não pode, porque o outro pega aquela imagem e pode, aí você não sabe mais o que o outro vai fazer. Então, não pode colocar por aí. Vocês vão chegar nas escolas e depois vocês vão ver que as escolas têm hábitos. E vocês já levem pesquisem. Não fala, a Joelma falou, não. Pesquisa lá o ECA Digital, né? Pesquisa sobre esse trabalho, porque tem também lá o encaminhamento do trabalho pedagógico, pela utilização das mídias, né, na escola, mas o importante para a gente, que eu estou falando agora, é a imagem do aluno, porque as escolas têm muitos hábitos, inclusive outro dia a gente respondeu a um processo por isso, porque a professora fotografou o aluno lá numa situação dos alunos da turma, e às vezes a gente faz com a melhor das boas intenções, mas, né, fotografou lá, colocou no grupo, alguém que estava no grupo, que é um pai de um aluno, viu uma imagem, maldou a imagem e fez uma denúncia sobre aquela imagem que estava no grupo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Então, vocês vão estar na escola agora, vocês vão ver isso. Né? A gente não orienta grupo de professor com pais de aluno aberto. A gente só orienta se for para informe, mas mesmo assim não é para fotografia. É para informe, sabe? Tem aula, não tem aula, aconteceu alguma coisa. Informe. Porque primeiro que aí todo mundo fala, você não consegue dar uma resposta eficaz, cria muitas possibilidades ali. Quando é com a escola, então, a gente orienta mesmo. Grupo, se for grupo da escola, e sempre tem que ter o diretor, porque ele é responsável por tudo que acontece na escola. Então, alguma coisa colocada aí no grupo, que alguém colocou, ele também responde, mesmo sem estar. Então, é importante que ele esteja, é importante que seja fechado, seja só para informes. Então, você já chega na escola, olha, na reunião lá, já uma disse que isso... vamos procurar verificar se a orientação falar com a supervisora, e agora que essa questão agora mais atual do ECA Digital, é importante que você se aproprie disso, que a escola se aproprie, né, porque essa questão da imagem da criança tem uma relevância, tá? Então, vamos lá. Ligado aí, né, já falei um pouquinho do projeto pedagógico, que a gente tem as nossas orientações curriculares. O processo de reestruturação curricular na rede começou em 2019. Eu participei lá em 2019, né, e, enfim, nos anos subsequentes. Então, nós tivemos, né, grupos de trabalhos para a gente repensar as nossas metodologias, as nossas ideias sobre educação. Fomos atravessados por uma pandemia, continuamos de forma remota os trabalhos, e nós temos lá na página do CPF-PF, nós temos 14 lives que nós produzimos nesse tempo sobre assuntos bem caros à nossa rede. Educação do campo, Zabala, temos educação infantil, ensino fundamental, tipologia, né, do conhecimento. Nós temos 14 lives de formação com pessoas que nós convidamos com muito carinho, pessoas de universidades que se disponibilizaram a conversar com a gente. São lives que vocês podem assistir aí tranquilamente, porque são lives mais curtas, né, o tempo da apresentação, lives mais curtas, e isso serve de estudo para a gente, como a Luciana falou, até para outras redes. Então, vocês podem consultar lá. No YouTube. No canal do YouTube do CPF-PF. Daqui a pouco está todo mundo falando essas siglas, tá? E se não entender alguma sigla, a gente explica, porque para a gente já está interiorizado, né? Então... isso também. Editac, né? Acabei de fazer, mas a fofoca era normal. Então, importante a gente ter acesso às matrizes, ao que a gente pensa, né? Eu sou uma estudante da área do currículo até hoje, em função disso, e sei que uma matriz curricular, ela representa um momento histórico ali da rede. Então, é importante vocês saberem o que a gente andou pensando sobre currículo, sobre o ensino,
sobre as metodologias, sobre as ideias, né, do que a gente gostaria de trabalhar com os alunos de 2019 até agora, tá? Cientes de que a gente usa essa palavra, né, reestruturação até hoje, porque a gente acredita nesse movimento, né, de repensar o currículo a cada encontro que vocês fazem na escola, a cada encontro que o CPF-PF faz, a gente está pensando e repensando, mas no momento nós temos alguns referenciais que estão lá, ó, lá no Eduque. Isso aqui não precisa nem ter sem login, tá? Qualquer pessoa de qualquer lugar pode acessar. Aí está lá no grupo, no Eduque, aí tem lá a barrinha escrita reestruturação curricular. Aí quando você clica, aparece ali o laranja matriz curricular. E aí tem lá da educação infantil, anos iniciais, finais e EJA. Vocês vão encontrar a parte de conceitual, né, os caminhos pelos quais percorremos, né, teóricos, e vão achar por ano de escolaridade, componente curricular ou área de conhecimento, embasado na tipologia textual de Zabala, conceitual, procedimental e atitudinal. Foi uma forma didática de colocar no papel, mas a gente sabe que os conhecimentos estão interrelacionados. Então, às vezes, vocês vão ler um conhecimento ali e vão falar, isso aqui é mais procedimental. Ok, porque eles são interrelacionados. Dividi-los é uma tarefa árdua. A gente só faz por uma questão didática de entendimento. Tá? Isso aqui, a Elaine colocou como QR Code, se vocês apontarem, que a gente testou e dá certo, vão apontar, vai aparecer os referenciais, mas não precisa fazer agora, porque tem lá no Eduque. Ah, lembrei. Hoje eu vou receber esse material também, tá? Importante que a nossa matriz, né, a primeira versão foi escrita em 2022. Temos um documento de 21, mais teórico, e o 22, que é o que vocês vão mais acessar, eu acredito. E lá ainda temos a divisão do ciclo 3 anos. Tá? Então, isso ainda vai entrar no radar, provavelmente, para a gente fazer as adequações de ciclo para 2 anos, só para vocês não assustarem.